Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Dando continuidade às nossas aulas online, nós vamos ter agora a aula de geografia, né? A aula anterior foi de história, agora vamos estudar geografia, dar continuidade ao conteúdo que nós paramos em sala de aula, né? Quando a gente estava em sala de aula, nós conseguimos, né, estudar todo o capítulo 1, que falava sobre especificamente a população brasileira, e agora nós vamos dar início a segunda parte do capítulo 2, né, que é falando sobre a mobilidade da população brasileira. Né? Como é que a população brasileira se movimenta no espaço, né? Para onde é que estão indo, quem é que está indo de um lugar para o outro. Que é um processo também que na geografia a gente conhece como migração. Tem aquele esquema, antes de iniciar a aula já pega o livro didático, já pega o caderno, já pega o lápis e a caneta e se prepara para a gente iniciar, ok? Pronto. Quando a gente estava em sala de aula, nós estudamos alguns conceitos importantes na geografia, né, que inclusive vocês compreenderam muito bem. Que conceitos serão esses? Densidade demográfica, conceito de crescimento vegetativo, né? Estudamos a pirâmide etária. O que nós vamos estudar agora é dar continuidade a isso, ainda usando esses conceitos, mas de uma forma mais abrangente. Nós vamos estudar as migrações no território brasileiro. Né? E para a gente começar a estudar isso, a gente tem que iniciar primeiramente entendendo o que é migração. O que é que vocês imaginam que é migração? Migração são os movimentos, né, que as pessoas ou os grupos populacionais fazem dentro de um território. Então, quando uma pessoa se movimenta, ela vai de uma cidade para outra, então ela vai de um estado ao outro, ela sai de um país e vai para o outro. Esse movimento que ela faz é um movimento migratório. Né? Imagine que nós estamos na Redutaba e aí nós vamos fazer uma viagem para Fortaleza. Esse é um movimento migratório. Imagine aí que um parente de vocês morava no Rio de Janeiro, mas veio morar novamente no Ceará. Outro movimento migratório, certo? Então a migração são os movimentos populacionais que existem dentro de um espaço geográfico. Ok? Pronto. E aí, para a gente entender por que acontecem esses movimentos, é só a gente pensar o seguinte: por que as pessoas viajam? Por que as pessoas saem de um lugar para o outro? E aí, são muitas respostas. Estudo, né? Tem muitos que vão em busca de estudo, muitos vão à procura de trabalho, outros a passeio, outros por lazer, né? Enfim, os fatores que influenciam a migração são diversos. E aí, para a gente já dar continuidade, a gente tem que entender que a migração, ela pode acontecer dentro de um mesmo país, né, dentro de um mesmo território. E como essa migração ela acontece dentro, ela é a migração interna. E essa migração ela também pode acontecer fora do país, ou seja, de um país para outro, né, que extrapola as fronteiras, que é uma migração externa, certo? Falando ainda de migração interna. É uma migração que ocorre dentro do mesmo país. Professor, um exemplo. Vamos imaginar lá no século XX, né, que a gente estudou muito em sala de aula. Lá no século XX, né, lá em meados do século XX, na metade do século XX em diante, nós vimos muitos nordestinos saindo da sua região de origem, ou seja, Nordeste, indo para a região Sudeste, ali o centro de São Paulo, Rio de Janeiro. Esse movimento de saída de uma região para outra é um movimento de migração interna. Por quê? Porque acontece entre regiões de um mesmo país, dentro do mesmo território. Né? Isso faz com que a gente tenha um esvaziamento numa região e um crescimento populacional em outra, né? Formando as grandes metrópoles, como São Paulo, como Rio de Janeiro, certo? Outro exemplo, no mesmo estado, né? O que a gente tem observado é que muitas pessoas têm saído das cidades do interior, dessas cidades como Redutaba, e têm ido em direção à capital Fortaleza. Essa também é uma migração interna, que acontece dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo estado. Deu para compreender? Ótimo. E aí, quando a gente fala em migração, a gente também tem que entender que a migração ela pode acontecer por fatores diferentes, né?
Vamos focar mais aqui e entender que fatores são esses. Fatores de repulsão e fatores de atração. Imaginem o seguinte, no século XX, muitas pessoas estavam saindo do Nordeste, da região Nordeste, indo para a região Sudeste. Por que essas pessoas estavam fazendo esse movimento? Primeiro, no Nordeste, qual é o fator que estava repulsando, ou seja, repelindo essas pessoas? A seca que castigava os nordestinos, né? A gente vai ter também a falta de emprego, a gente vai ter a falta de uma educação de qualidade, né? Então, esses fatores fizeram com que essas pessoas saíssem e fossem para outro lugar. Quando elas escolhem esse lugar para ir, assim, obviamente, tem que ser um lugar que tenha condições diferentes de onde elas saíram. Por que elas vão para São Paulo e Rio de Janeiro? Por que elas iam para essas regiões? Porque lá elas encontravam emprego, lá elas encontravam condições melhores de vida. Então, quando a gente fala num movimento que a pessoa sai de um lugar e vai para o outro, a gente tem que entender o que é que faz com que ela saia de um lugar, fatores de repulsão, e o que é que faz com que ela vá para outro lugar, fatores de atração. Então, existem esses dois fatores nos movimentos migratórios. É importante vocês entenderem, certo? Aí eu quero que vocês peguem um livro didático de vocês, abram na página 363, que a gente vai entender como é que essa migração ocorreu no Brasil ao longo do século passado, ao longo do século XX. Vamos lá imaginar. Entre 1950 e 1960, o que a gente vai observar é o quê? Aquilo que eu falei para vocês. Muitas pessoas saem da região Nordeste, indo para a região Sudeste. Que a região Sudeste apresentava muitos fatores. Por conta da industrialização, as pessoas migravam para lá em busca de emprego, né? Fator de atração. Entre a década de 60 e a década de 70, o que a gente tem observado é que aquela região norte, a região amazônica, estava atraindo muitas pessoas. Por quê? Porque abriu-se ali uma grande quantidade de espaços de cultivo, espaços agrícolas, que estava precisando de mão de obra, de trabalhadores. Então ali, por conta da agricultura que estava em desenvolvimento, a gente vai ter muitas pessoas saindo de todas as regiões do país, indo lá para a região amazônica. Ok? Além desse motivo também, nós vamos ter outro desenvolvimento lá entre a década de 70 e a década de 80, na região norte e na região sudeste. Primeiro na região norte, continuava-se ali com o desenvolvimento da agricultura. Já na região sudeste a gente vai ter também a geração de empregos, né? Que até alguns anos atrás era muito recorrente. Então as pessoas saíam do nordeste, saíam do centro-oeste, iam para o norte e para o sudeste em busca de emprego. Então, só aqui nessa primeira parte da aula, nós já entendemos os fatores que levaram à migração interna dentro de um mesmo território. E como essa migração ela ocorreu entre os anos 50 e os anos 80 aqui no Brasil. O que nós vamos entender agora, e que está aí na página 365 do livro de vocês, é sobre a migração externa. Professor, externa vem de quê? De fora, exatamente. Migração externa é a migração que acontecia fora do país, que acontece fora do país. Um sonho, né? Viajar para fora do país, mas tem gente que não viaja só a passeio, tem gente que viaja para morar, né? Tem gente que viaja para fixar moradia em outro local. Por quê? Por que isso acontece? Pensem aí. 3 segundos para vocês pensarem. Exatamente por alguns motivos que a gente já conhece. Primeiramente, busca de empregos, né? A gente vai ter também a busca por uma melhor qualidade de vida, entre outros fatores. E aí, quando a gente fala em migração externa para fora do país, a gente tem que lembrar de 2 conceitos que vocês aí que estão do outro lado, confundem muito quando a gente está falando sobre migração, que é o conceito de imigração com I, imigração, e emigração com E. Imigração e emigração. Primeiramente, o que é um imigrante? Ou seja, aquele que pratica a imigração. É aquele, né, que chega no nosso território. Então, vamos lá. Todas as pessoas que vêm de fora para o Brasil, elas são imigrantes.
Imagine lá no século XIX, quando aqueles italianos, alemães, holandeses vinham das suas regiões de origem para o Brasil em busca de trabalho. Eles eram imigrantes, vinham de um local para o outro, certo? A gente também tem os emigrantes, com E, que é quem sai do seu país e vai para outro. Imaginem os brasileiros que foram morar fora, né? Que foram para os Estados Unidos, que foram para a Europa, foram para o Japão, né? Que são os principais pontos, né? Que essas pessoas procuram. É justamente o emigrante, quem sai do seu país e vai para uma outra região, para um outro país, certo? No Brasil, o que a gente tem observado nos últimos anos não é a chegada de pessoas de fora aqui dentro, aqui para o Brasil. Não, a gente tem observado que essa chegada nem é tão alta assim. O que a gente observou mais foi a saída de brasileiros para fora do país. Professor, e por que os brasileiros estão indo para fora do país? Aí é só a gente pensar em como é que está o Brasil hoje, né? Na crise política que o Brasil enfrenta, na crise econômica que o Brasil enfrenta, e também na falta, muitas vezes, de oportunidades e de emprego. Então, muitas pessoas elas estão saindo do Brasil, indo para buscar oportunidade de emprego, oportunidade de vida em outras regiões, em outras partes do mundo. E aí são vários fatores, né? No Brasil, a gente tem, por exemplo, salários baixos. E aí vocês podem perguntar aos pais de vocês, os tios, os avós, que eles vão poder comprovar que o Brasil ele não tem salários altos, até para nos cargos de mais estudos, os salários nem são tão altos assim. A gente vai ter também no Brasil uma crise econômica que tem gerado aí desde 2013, né, tem se intensificado. A gente tem observado também que as pessoas estão indo em busca de melhores condições de vida. Então, por isso que elas saem do Brasil e vão para outras regiões. São os emigrantes. E aí, na página 366, tem um mapa mundi e vocês podem observar para onde é que os brasileiros estão indo. Para onde é que eles estão mais indo aí. A gente vai ter alguns, né, como Paraguai, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, Israel, Japão, Austrália, Moçambique e Angola. Muitas vezes em busca de emprego, certo? Outra questão importante. No século XXI, principalmente, no século XX também aconteceu muito, mas no século XXI, que a gente tem observado e que tem saído muitos nos noticiários, é a chegada de pessoas de fora que saem dos seus locais por conta de alguns conflitos políticos e religiosos. Por exemplo, aquelas pessoas que saem do Oriente Médio e vão para a Europa, porque ali no Oriente Médio está em disputa, está em guerra. Ou então as pessoas que saem da Venezuela e vêm ilegalmente para o Brasil, porque lá está sendo vivenciada uma crise econômica, uma crise política. Muitas vezes essas pessoas, como elas vêm por esses motivos, elas acabam se refugiando em algumas regiões, como no Brasil ou na Europa. E elas recebem o nome de refugiados. A maior parte dos refugiados são ilegais, ou seja, eles vêm de maneira clandestina, às vezes através de barcos, às vezes através de embarcações, ou então até mesmo cargas, né, onde eles vêm escondidos de forma ilegal, em busca de sobrevivência. Não é nem de uma qualidade de vida melhor, mas é de sobrevivência mesmo. Então é algo que a gente tem observado muito no século XXI, e que a gente tem que refletir, né? Por que as pessoas estão sofrendo tanto nos seus lugares e estão procurando outros lugares para viver? E aí eu deixo esse questionamento para vocês, certo? Bom, por hoje, né? Como eu estava falando sobre a imigração no Brasil, só para continuar, né? São os motivos que levam os imigrantes a saírem, né, do Brasil e irem para outro lugar, ou então entrarem no Brasil, principalmente entrarem no Brasil, são os conflitos políticos e religiosos, né? Procura de oportunidade de emprego e também busca por melhores condições de vida. O que a gente tem observado num gráfico aí feito em 2013, vocês podem abrir na página 367, é que a gente tem observado um grande número de estadunidenses vindo para o Brasil, de portugueses vindo para o Brasil, alemães, italianos, angolanos, chineses, né, japoneses, aí tem bolivianos, tem a galera de Paraguai, tem a galera do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim. Todas essas pessoas aí que estão saindo dos seus países de origem e vindo para o Brasil,
buscando melhores condições de vida. Não é mesmo? Bom, a aula de hoje ela fica por aqui, mas não desligam o computador nem o celular, esperem aí, que tem uma atividade para vocês fazerem para ser corrigida na próxima aula, certo? Então eu vou passar aqui a atividade para vocês e na próxima aula a gente vai corrigir, ok? Pronto, então peguem a agenda e anotem, vai estar aqui do lado também. Página 364, questão 1. Página 365, questão 2. Página 367, questão 3 e 4. E a gente vai ter a página 368 completa, página 369 completa. Professor, precisa copiar? Dessa vez não, só respostas, tá ok? Então coloca aí a página, a questão, o número da questão e façam as respostas. Próxima aula de geografia já é a correção, então vocês precisam da atividade feita para poder dar o pontinho mais de vocês, né? E aí a gente já vai conversar sobre os próximos conteúdos que nós vamos trabalhar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Se não entendeu, volta aí para o início do vídeo para revisar a aula, né? E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, anota para na aula online, por videochamada que nós fizermos, vocês deixarem os comentários, certo? Muito obrigado pela presença de vocês e bons estudos. Tchau, tchau.